Me chamo Sarah Cooper e sempre fui uma pessoa cética. Trabalho como assistente social, mas há 5 anos, uma situação que presenciei mudou completamente minha visão sobre o inexplicável. Isso aconteceu em uma pequena cidade no interior de Idaho, onde Erin Hall, uma garota de 16 anos, estava passando por algo que eu, sinceramente, não sei como definir até hoje. Tudo começou quando fui chamada para uma reunião de emergência na escola de Erin. A princípio, parecia uma situação rotineira. Erin tinha mudado de comportamento, tornando-se cada vez mais isolada, retraída e sombria. A diretora e os professores estavam preocupados, mas ninguém sabia ao certo como ajudá-la. A mãe de Erin, Christine Hall, estava desesperada, mencionando que sua filha não era mais a mesma. Quando cheguei à escola naquela manhã, encontrei Christine no corredor. Ela estava com olheiras profundas e olhava ao redor, nervosa, como se algo invisível estivesse rondando. Sarah, por favor, você precisa ver o que está acontecendo com Erin, implorou ela. Concordei, sem imaginar o que estava prestes a presenciar. Naquela tarde, seguimos até a casa de Erin. A casa dos Hall era simples e modesta, com uma sensação opressiva que eu não conseguia explicar. Christine abriu a porta e a atmosfera mudou instantaneamente. O ar parecia mais denso, como se alguma presença invisível estivesse nos observando. Ao entrar no quarto de Erin, encontrei uma garota de aparência completamente diferente da jovem sorridente das fotos que a mãe havia mostrado. Erin estava pálida, seu olhar vidrado, com olheiras escuras e uma expressão de ódio que eu nunca vi em uma adolescente. Erin! Zrenia, ela virou o rosto lentamente, e por um segundo, juro que vi seus olhos mudarem de cor, ficando negros como a noite. Ela me encarou com uma frieza gélida, e depois sorriu de uma forma que arrepiou cada pelo do meu corpo. Foi como se algo dentro dela me reconhecesse. Você não pode fazer nada para me tirar daqui. Ela sussurrou com uma voz rouca, completamente diferente da voz de uma adolescente. Aquilo foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Christine me ligava quase todos os dias em desespero, relatando acontecimentos cada vez mais bizarros. Ela contou que Erin, às vezes, ficava horas encarando a parede, murmurando coisas em uma língua desconhecida. Em outras, ela a encontrava em cantos escuros da casa, como se estivesse escondendo-se de algo ou de alguém. Christine jurava que ouvia risadas, sussurros em plena madrugada, mas sempre que investigava, não encontrava ninguém. Decidi que era hora de buscar ajuda especializada e chamei um psicólogo que atendia casos de adolescentes em crise. Ele concordou em tentar ajudar Erin, mas a sessão acabou de forma perturbadora. No meio da consulta, Erin começou a gritar e a rir histericamente. As luzes da sala piscaram, e quando olhei para ela, vi lágrimas de sangue escorrendo de seus olhos. O psicólogo ficou paralisado, incapaz de dizer uma palavra, enquanto ela murmurava algo inaudível, fixando seu olhar negro no vazio. Depois disso, Erin começou a exibir marcas pelo corpo, como arranhões profundos que surgiam misteriosamente. Christine jurava que ninguém na casa tinha acesso a qualquer objeto cortante, e Erin não conseguia explicar o que estava acontecendo. Certa noite, Christine me ligou novamente, com uma voz tão trêmula que mal conseguia falar. Sarah, você precisa vir aqui. Por favor, eu estou com medo. Quando cheguei, a cena que encontrei foi algo que me acompanha até hoje nos meus pesadelos. Erin estava deitada em sua cama, com os olhos abertos, sem piscar, murmurando palavras que eu não compreendia. Em suas mãos, ela segurava um caderno que, segundo Christine, era seu diário. Com mãos trêmulas, Christine abriu o caderno e me mostrou as páginas. As folhas estavam cheias de desenhos grotescos e perturbadores, figuras sombrias, olhos enormes, mãos com garras e símbolos que eu nunca havia visto antes. Em várias páginas, Erin havia escrito a palavra ele, repetidamente, seguida de frases como
Ele está aqui e eu sou dele agora. O mais assustador era que, ao folhear o diário, percebi que a caligrafia mudava drasticamente em alguns momentos, como se outra pessoa estivesse escrevendo. As semanas passaram e Erin ficou cada vez mais descontrolada. Sua voz mudava frequentemente durante suas crises, tornando-se grossa e ameaçadora. O cheiro de enxofre parecia impregnar o ar quando ela estava perto, um odor forte e repulsivo que nunca conseguia entender. A essa altura, Christine estava desesperada. Ela dizia que sentia a presença de algo maligno em casa, algo que estava roubando sua filha aos poucos. Em uma das últimas vezes que estive na casa, ouvi Erin dizer: "Ele prometeu que vai me levar em breve." Aquela frase ecoou em minha mente como uma sentença. Na última noite em que vi Erin, algo realmente aterrador aconteceu. Christine me pediu que passasse a noite lá, pois já não sabia mais como lidar com a situação. À meia-noite, fomos acordadas por uma risada estrondosa e macabra vindo do quarto de Erin. A risada parecia de alguém mais velho, um som gutural e inumano. Quando entramos, Erin estava de pé na cama, com a cabeça inclinada para trás, os braços estendidos e seu corpo em uma posição antinatural. Ela estava falando, mas não em inglês. Era uma língua desconhecida e sua voz soava como uma combinação de várias vozes diferentes, entrelaçadas em uma cacofonia horrenda. Enquanto olhávamos, impotentes e apavoradas, o quarto pareceu ficar gelado. Eu podia ver minha respiração formando vapor no ar. De repente, Erin parou de falar e olhou diretamente para mim. "Sarah, ele também te vê", disse com um sorriso gélido. Aquilo foi a gota d'água. Christine e eu saímos correndo do quarto, trancando a porta atrás de nós. No dia seguinte, ao retornar para ver como Christine estava, encontrei a casa vazia. Christine e Erin haviam desaparecido. Tentei contatar parentes, amigos, mas ninguém tinha notícias delas. A polícia investigou, mas não encontrou nenhum rastro. Foi como se ambas tivessem evaporado. Desde então, a casa ficou vazia. E vizinhos dizem que às vezes ouvem risadas e murmúrios durante a noite. Alguns juram que veem uma figura pálida olhando pela janela, como se aguardasse por alguém. Até hoje, Erin e Christine Hall nunca foram encontradas. E tudo o que restou foi aquela casa amaldiçoada e as lembranças de uma presença sombria que levou uma jovem inocente para o outro lado. É uma história que carrego comigo, sem explicação, sem descanso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!